Artigo 59, do auxílio-doença. Da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Subseção 5. Do auxílio-doença. Artigo 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Inciso 1º, não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 2º, não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 3º, o segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 4º, a suspensão prevista no inciso 3º deste artigo será de até 60 dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 5º, na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no inciso 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 6º, em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 7º, disposto nos incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo, aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta lei. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 8º, o segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Inciso 1º, quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. Inciso 2º, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Inciso 3º, durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado seu salário integral. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Inciso 4º, a empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no inciso 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. Inciso 5º, revogado pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 6º, o segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Inciso 7º, na hipótese do inciso 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Inciso 8º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Inciso 9º, na ausência de fixação do prazo de que trata o inciso 8º deste artigo,
o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no artigo 62 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Inciso 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Inciso 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o inciso 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de 30 dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da Junta de Recursos do Seguro Social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Inciso 12. Vide medida provisória número 767, de 2017. Inciso 13. Vide medida provisória número 767, de 2017. Inciso 14. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS. Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022. Artigo 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91%, do salário de benefício, observado o disposto na seção 3ª, especialmente no artigo 33 desta lei. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Artigo 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017. Inciso 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 2º. A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 63. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Artigo 64. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995.